Boa noite, acadêmicos e acadêmicas. Eu estou gravando esse vídeo aqui para disponibilizar para vocês que vai ser a nossa revisão para a avaliação N2 da disciplina Práticas Pedagógicas Gestão da Sala de Aula. Bom, muito bem, vamos lá. Como vocês sabem, eu sou o professor Arão Oliveira e primeiro eu queria explicar para vocês como se dará a composição da nossa nota da N2. Bom, voltando aqui, a nossa avaliação ela vai ficar disponível no portal, aos moldes que aconteceu na N1, e a avaliação terá um total de 4.000 pontos, sendo 3.500 pontos relativo a essa avaliação que você vai clicar no AVA, baixar, responder e fazer o upload, ou seja, voltar ela para o sistema com as respostas, e somado à segunda atividade, que vai ser a elaboração de uma sequência didática que valerá 500 pontos. Vejam, esta sequência didática, a grande maioria de vocês já fizeram, já me enviaram, já tiraram nota máxima. Aquelas que por algum motivo ficarem incompletas, eu devolvi e avisando que estava incompleta. E algumas poucas pessoas, alguns poucos acadêmicos e acadêmicas não me enviaram, mas eu acredito que até a finalização do processo da N2 vocês vão ter me enviado. Muito bem. Explicando um pouquinho dessa sequência didática que eu deixei disponibilizada no encontro 13 da disciplina Práticas Pedagógicas Gestão da Sala de Aula. E eu peço o seguinte: com base no material trabalhado no encontro 13, escreva um parágrafo explicitando o que é sequência didática e em seguida exemplifique. Muito bem. Eu deixei também uma sequência didática de modelo, tanto no grupo do WhatsApp de vocês, quanto na pré-aula do encontro 13, que ali está bem explicadinho em vídeo do YouTube, vocês podem ver, rever, assistir e tirar a partir dali ideias para vocês também. Tá. Esses são os textos que eu estou disponibilizando para vocês. Esse material da nossa revisão eu já enviei para vocês em PDF, vocês podem consultar à vontade. Aqui no vídeo, claro que não vai dar para você clicar e acessar os links que eu estou disponibilizando, mas no PDF que eu enviei para vocês, sim, tá bom? Agora vamos falar propriamente da nossa revisão. Então, de posse desse material, e mais uma vez, eu já enviei para vocês em PDF, disponibilizei nos grupos de WhatsApp. Vocês vão estudar e responder a nossa prova, a nossa avaliação de N2. Estudem, leiam com atenção, aproveite para ampliar e revisar os conhecimentos de vocês. Primeiro ponto é o conceito de sequência didática. Eu trago com Zabala, que diz o seguinte: sequência didática é a definição, por esse autor, como um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais que têm um princípio e um fim conhecidos, tanto pelo professor quanto pelos alunos. Vejam, a sequência didática, você pensa em objetivos específicos e você vai desempenhar algumas atividades durante um período de tempo, todas elas para cumprir esse mesmo objetivo ou essa mesma habilidade. Continuando aqui. Zabala descreve 4 fases de uma sequência didática de modelo tradicional. Observem, uma sequência didática de modelo tradicional. O primeiro seria a comunicação da lição. O segundo, o estudo individual sobre o livro didático. Terceiro, a repetição do conteúdo aprendido. Escutem bem, a repetição do conteúdo aprendido. Mas, professor, é que Zabala está dando um exemplo de uma sequência didática tradicional. Não estou dizendo e nem aconselho vocês a fazerem o modelo tradicional, mas é que vocês precisam entender os dois modelos que eu vou mostrar aqui. Tá bom. E por fim, o quarto, que é o julgamento e a nota do professor ou da professora. Bom, ainda Zabala descreve as fases de uma sequência de modelo. Estudo do meio, ou seja, esse modelo é estudo do meio. É a seguinte sequência. Primeiro, atividade motivadora relacionada com uma situação conflitante da realidade dos alunos, ou seja, vai criar uma situação que seja conflitante com essa realidade dos alunos. Segundo, explicitação de perguntas ou problemas. Ela vai elaborar perguntas ou problemas para instigar
a pesquisa e instigar também o desenvolvimento do trabalho. Terceiro, respostas intuitivas ou hipóteses. Vamos levantar hipóteses, vamos fazer as crianças e os jovens responderem e elaborarem suas hipóteses. Muito bem. 4, na sequência. Seleção e esboço das fontes de informação e planejamento da investigação. Bom, nós vamos pesquisar na internet, vai ser em livros, vai ser a partir de um texto que vocês já trabalharam. Então a gente vai separar esse material, essas fontes de informação e planejar uma investigação. Percebam que já é um modelo diferente. Estudo do meio, não é aquele modelo tradicional. Então, depois, a coleta, a seleção e a classificação dos dados. Nós vamos pegar os dados coletados que as crianças pesquisaram para dar suas respostas e responder esses questionamentos, essa situação, problema que vocês criaram. Bom, generalização das conclusões tiradas, ou seja, nós vamos tentar chegar a denominadores comuns ou comuns dessas conclusões tiradas pelos estudantes e depois vamos expressar em forma de comunicação. Cada um vai expressar ou a professora vai expressar de forma global como esse trabalho foi desenvolvido. Então, essa sequência didática ela é de modelo estudo do meio, tá bom? Então, modelo tradicional é essa aqui, comunicação da lição, estudo individual do livro didático, repetição do conteúdo, julgamento, nota do professor. Essa outra aqui já tem uma abordagem diferente, parte de situações, problemas, perguntas e respostas, respostas intuitivas, levantar hipóteses. Então, percebam que é diferente. Zabala também acrescenta que o objetivo da sequência didática deve ser introduzir nas diferentes formas de intervenção aquelas atividades que permitem uma melhora da nossa atuação na sala de aula, como resultado de um conhecimento mais profundo das variáveis que intervêm do papel de cada uma delas tem no processo de aprendizagem de meninos e meninas. Então, a questão da sequência didática, ela vai também partir do resultado desse conhecimento mais profundo, controlando essas variáveis. Então, vejam, quando vocês pensarem no objetivo da sequência didática, vai ser trabalhar de forma diferente, com abordagens metodológicas diferentes para atingir o mesmo fim, o mesmo objetivo, a mesma habilidade, tá bom? Bom, agora já Oliveira, 2013, define a sequência didática como um procedimento simples que compreende um conjunto de atividades conectadas entre si e prescinde de um planejamento, claro, para a delimitação de cada etapa da atividade, para trabalhar os conteúdos disciplinares de uma forma integrada e para a melhor dinâmica do processo de ensino-aprendizagem. Então preste atenção nesse conceito, ele além de ser muito claro, ele ajuda vocês a entender esse processo de sequência didática. Quando vocês traçarem objetivos ou habilidades a serem atingidas, vocês vão fazer um conjunto de atividades que estão conectadas entre si. E o que conecta essas atividades? São os objetivos ou habilidades traçadas, tá bom? Ainda em Oliveira, página 2013, página 40. Apresenta como passos básicos da sequência didática. Primeiro, a escolha de um tema a ser trabalhado. Sempre. A gente vai planejar uma aula, vai planejar uma sequência didática, tem que partir de um tema. Muito bem. Segundo, questionamentos para problematização do assunto a ser trabalhado. Então, ela parte de questionamentos. Percebam que não é entregue ao aluno perguntas e respostas. Você vai partir de uma situação problema, gerar questionamentos para que a partir dessa problematização o assunto seja trabalhado. Segundo, vai se planejar os conteúdos. Então, vai ter todo o planejamento de quais conteúdos você vai trabalhar. Quarto, objetivos a serem atingidos no processo de ensino-aprendizagem. Tudo dentro do planejamento, nós precisamos de objetivos a serem atingidos. Com a BNCC, esses objetivos eles foram transformados em habilidades a serem atingidas. Vamos lá. Quinto, 1, 2, 3, 4, 5, para eu não me perder. Delimitação da sequência de atividades, levando-se em consideração a formação de grupos, material didático, cronograma, a interação entre cada atividade e etapas e avaliação dos resultados. Percebam, a metodologia, você professor, você professora é quem vai dar o norte. O objetivo, a habilidade, muitas vezes vai vir do documento oficial, seja a grade curricular,
do município, do estado, daquela escola, o que você está trabalhando naquele momento. Entretanto, a forma de abordagem ela é sua. A forma de avaliação é sua. Agora percebam, o processo de avaliação, formativo sobretudo, você vai avaliar, perceber se teu aluno atingiu aquelas habilidades ou aqueles objetivos, se desenvolveu o conhecimento de forma satisfatória. Caso isso não tenha acontecido, você pode trazer uma outra abordagem metodológica, porque afinal de contas a avaliação é isso. Você vai estar o tempo todo entendendo se a tua forma de abordar o conteúdo, ela atinge o objetivo de desenvolver a habilidade na criança, desenvolver o conhecimento. Você é um mediador. Você e professor, professora, vocês são os mediadores dessas zonas de desenvolvimento proximal. Você tem que proporcionar uma zona de desenvolvimento para que essa criança atinja essa habilidade ou esse objetivo. Vamos lá. E surge, a partir dos estudos de Oliveira, a denominada sequência didática interativa, como uma nova proposta metodológica, considerada como um desdobramento da metodologia interativa cunhada pela mesma autora em 2012, que utiliza a técnica do círculo hermenêutico dialético. Nome feio, né? Mas vamos lá. O que é essa sequência didática interativa? Em Oliveira, 2013 ainda. É uma proposta didático-metodológica que desenvolve uma série de atividades tendo como ponto de partida a aplicação do círculo hermenêutico para identificação de conceitos, definição que subsidiam comportamentos curriculares, que são os temas, e que são associados de forma interativa com a teoria de aprendizagem ou propostas pedagógicas metodológicas visando a construção de novos conhecimentos e saberes. Então vejam, quando você pega esses conceitos chaves aqui, a palavra hermenêutico fica um pouco mais complexo. Entretanto, quando você entende a sequência didática como um conjunto de atividades que estão interligadas para atingir o mesmo objetivo ou a mesma habilidade, você percebe que fica fácil de entender esse círculo. Veja, conceitos e definições que vocês vão subsidiar propondo desafios, situações, problemas ou questionamentos. Componentes curriculares, que são temas dessa abordagem. São associados de forma interativa com a teoria, ou seja, e aí você vai poder oferecer qual a metodologia proposta para se pesquisar e tentar se resolver essas questões. Vai ser pela internet, vai ser por cartazes, vai ser uso do quadro, vai ser com grupos de crianças, que nós chamamos de agrupamentos produtivos, né? Pegando aí o empréstimo da professora Magda Soares. Então, estudem bem esse conceito de sequência didática, para que vocês, além de aumentar o conhecimento de vocês, também tenham um excelente desempenho na nossa avaliação N2. Bom, o objetivo dessa sequência didática criativa é a construção de novo conhecimento, de um novo saber. Então, são apresentados alguns passos nessa sequência didática interativa. No primeiro momento dessa sequência de atividades, definir o tema e o componente curricular a ser trabalhado. Isso é fácil. Entregar uma ficha ao participante para que ele escreva o conhecimento inicial sobre o assunto. Tranquilo. Segundo, dividir a classe em pequenos grupos para que sintetizem os conceitos surgidos em uma só frase. Joia. Então, ali no primeiro momento, você vai tentar capturar os conhecimentos iniciais, depois agrupar esses conhecimentos. Terceiro, eleger um líder de cada grupo para formar um novo grupo, onde também farão sínteses, formando apenas uma frase do assunto. Conclui-se a partir da sequência de uma atividade com uma definição sobre o tema em estudo. Então, percebam, a gente vai partir de um macro para um micro. Então, de vários grupos, nós vamos sintetizar em frases esse componente curricular ser trabalhado, tá? Ele vai escrever lá o seu conhecimento inicial acerca daquele conteúdo, o que ele já conhece inicialmente. E aí você vem afinando. Vários grupos, pequeno grupo, grupo só com os líderes, para no final a gente ter uma frase que possa concluir esse primeiro momento. Tá. O segundo momento é o segundo bloco de atividades, que se divide em dois. O desenvolvimento do embasamento teórico sobre o assunto, e aí pode ser com suporte no livro didático, na internet, em materiais auxiliares que vocês trouxeram para a aula, e depois a realização do embasamento teórico, o professor ou coordenador,
escolhe uma atividade para o fechamento do tema, que pode ser um seminário, uma confecção de pôster ou outra atividade que vocês percebam. O importante é que vocês sempre adaptem a proposta ao ano, à idade das crianças, que não seja nada desconectado com isso, tá bom? Bom, pode-se perceber na concepção de Zabala e de Oliveira que, agora eu estou fazendo uma síntese do pensamento dos dois. Primeiro, uma sequência didática deve ser desenvolvida na perspectiva do ensino de conteúdos através de atividades sequenciadas, organizadas com objetivos bem definidos e esclarecidos para os professores e alunos, que contribuirão para a aprendizagem e construção do conhecimento e de novos saberes. Claro, então assim tem que contribuir para o professor e o aluno nessa construção de novos conhecimentos, porque nós partimos do entendimento de que o conhecimento não está só com o professor, é algo que é construído. O professor é o mediador desse processo de ensino e aprendizagem, onde o professor, além de ensinar, ele aprende, e o aluno também. 2. Deve também servir para reflexão sobre a prática docente através das observações do seu processo de desenvolvimento e interação entre todos os envolvidos. Percebam, se deve servir para reflexão do professor da sua prática, através desse processo, quer dizer que, ao passo que eu estou desenvolvendo essa sequência didática no pensamento de Zabala e Oliveira, eu também estou me avaliando. Quando eu avalio o aluno, eu percebo se eu estou atingindo os objetivos, se aquele aluno está em desenvolvimento, se a metodologia que eu, professor, professora, utilizei ou estou utilizando, ela tem sido satisfatória? Caso não tenha, caso o desempenho não seja bom, os resultados não sejam produtivos, nós fazemos de uma outra forma, com uma outra abordagem. Por isso que estamos fazendo um curso de pedagogia. Tá bom? Agora sobre o livro didático no processo de ensino-aprendizagem. Eu estou olhando para cá, para a esquerda, porque aqui eu estou controlando o tempo, para o vídeo não ficar longo. Então, deixa eu ver, 49, tá dentro ainda. Vamos lá, acho que eu vou dividir esse vídeo em dois. Devido à sua presença em praticamente todas as escolas públicas brasileiras, estamos falando do livro didático, ele é ainda a principal ferramenta utilizada no processo de ensino-aprendizagem. Quem está na realidade de capital ou de cidade que tenha dinheiro para financiar a sua educação, o livro didático ele nem sempre é a única ferramenta. Mas quando a gente fala de cidades mais pauperizadas, onde o alcance do poder público é diminuto, o livro didático ele se configura numa estrela nesse processo. Porque muitas vezes o professor sequer é formado na área, ou ainda é um professor de nível médio, formado em magistério, ou é um professor de uma outra licenciatura. Então o livro didático torna-se esse elemento importante. Tá. Grande parte dos alunos da educação básica brasileira encontram no livro didático o único acesso ao conhecimento. Isso são dados do censo, tá, gente? De 2017, onde mais de 80% dos professores da rede pública ainda utilizam esse recurso em sala pelo menos uma vez por semana. Então, ele ainda se configura em algo importante e é um investimento muito alto do governo e por isso que nós damos uma atenção especial para ele aqui nas faculdades, nos cursos de licenciatura. Bom, a importância do livro didático na prática pedagógica também se dá porque ele ajuda no planejamento das aulas dos professores. Claro que sim, porque quando você observa o livro didático, quando ele faz uma abordagem sobre um determinado conteúdo, ele já te oferece uma sequência didática. Então, quando você pega um capítulo de um livro que aborda um determinado assunto, todo aquele capítulo do livro ele está organizado em sequência. Então, aquilo já é uma sequência para vocês. Além do que, quando você adapta a sequência didática oferecida pelo livro didático ao teu planejamento, você pode se utilizar daquelas atividades, tá bom? E também quando nós somos professores inexperientes ou ainda não dominamos a questão de como organizar o planejamento, o livro didático também pode funcionar como um guia para o desenvolvimento desse planejamento, seja ele semanal, quinzenal, tá bom? Muito bem. Então, os professores, no geral, utilizam o livro didático principalmente para, primeiro, preparação de suas aulas. Segundo, para o planejamento anual. E terceiro, e por fim, preparar provas e avaliações. É ruim isso? Não, não é ruim. O que não pode acontecer é o professor ser escravizado pelo livro didático. Como assim? É ele fazer do livro didático uma bengala.
ele fazer do livro didático todo o seu suporte didático. Isso não pode. Aí o professor tem que trazer elementos de fora, até porque ele precisa adaptar as suas aulas à proposta pedagógica da escola, à comunidade local. E o livro didático, como vocês já sabem, e eu vou relembrar, ele dá conta de 60% de todo o conteúdo proposto. Como assim 60%? Porque na Base Nacional Comum Curricular, os conteúdos de tronco comum são 60%. Os conteúdos de tronco específico são 40% e esses são ofertados pelas suas redes de ensino, seja estadual ou municipal. Porque aí vai entrar as questões locais, a questão cultural, tá bom? Então, a pergunta é a seguinte, se eu colocar lá na prova, o livro didático deve determinar o planejamento anual do professor? Não, não deve determinar, mas ele é um excelente suporte. Ali o professor pode retirar suas sequências, dali a professora pode retirar atividades, dali ele pode entender o desenvolvimento das suas atividades. Se as atividades propostas naquele livro didático estiverem acima do nível de desenvolvimento das tuas crianças, dos teus alunos, você faz atividades menos exigentes. Se aquelas propostas de atividades que estão ali no livro didático estão abaixo em grau de dificuldade do que os teus alunos já conseguem resolver, já conseguem produzir, então você faz propostas baseadas no livro, mas mais avançadas. Tá bom? Então ele não é determinante para o planejamento anual, mas ele é um suporte importante. Tá bom, deixa eu ver aqui, estamos com quase 20 minutos. Após o diagnóstico, o processo avaliativo segue em uma função formativa. Agora vamos falar da avaliação da aprendizagem. A grossíssimo modo, vocês já me conhecem, eu trago 3 avaliações baseadas em Lucchesi e na professora Jussara Hoffmann, que são avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação somativa. A Jussara Hoffmann gosta de chamar a avaliação formativa de avaliação mediadora, mas de toda forma a avaliação formativa é uma mediação. Muito bem. Após o diagnóstico, o processo avaliativo segue em sua função formativa. Para Simões, 2000, página 11, a avaliação formativa é utilizada para melhorar e desenvolver uma pessoa, um produto ou um programa. Neste momento, a avaliação fornece dados para aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem, verificar se os objetivos foram ou não atingidos e o que chamamos também de função reguladora da avaliação, e a Jussara Hoffmann chama de função mediadora da avaliação. Vejam, vamos lá. Se eu tenho inicialmente uma avaliação diagnóstica, que é aquela que eu realizo com um aluno, com um grupo de alunos, para entender em que nível de desenvolvimento eles estão acerca daquela temática que eu estou investigando com aquela avaliação. Muito bem. A avaliação formativa é aquela que se dá ao longo do processo. É aquela que você faz após uma sequência didática, é aquela que você faz após o plano de aula. É aquela avaliação que você não vai atribuir nota, mas que você vai perceber o desenvolvimento do teu aluno. E a partir desta avaliação, você avalia tanto o desenvolvimento do teu aluno, como você avalia o teu processo didático. Quer dizer, o teu processo didático ele está apropriado, ele está tendo sucesso com aquele público, ou você precisa regular a tua forma de abordagem. Então, a avaliação ela é nesse sentido. A avaliação formativa ela vai te dar subsídio para mediar o desenvolvimento. Ao mesmo tempo que você entende, vai perceber como o teu aluno está, ele também vai te dar elementos de você medir o teu desenvolvimento enquanto professor, enquanto docente, sobretudo na questão da tua abordagem teórico, metodológica e didática. Bom, nesse momento, a avaliação deve influenciar o conhecimento e impulsionar a aprendizagem, com vistas sempre à melhoria dos resultados de aprendizagem dos alunos. Verdade. Há também de se considerar que a função formativa da avaliação também implica numa autoavaliação do professor, como eu falei ainda há pouco, sobre sua prática pedagógica, pois esse acompanhamento sistemático do processo de ensino-aprendizagem, via avaliação formativa, pode indicar necessidades de ajuste da tua estratégia, como eu falei agora. É importantíssimo. Então, a avaliação formativa implica, por parte do professor, flexibilidade e vontade de adaptação de ajuste. Percebam, vontade. O professor precisa ter vontade de ajustar a sua metodologia, a sua abordagem didática. Porque se ele tiver a mesma abordagem didática para grupos diversos,
os resultados certamente serão diversos. A tua abordagem precisa ser sempre mediada, adaptada, flexibilizada para que os resultados sejam sempre os melhores. Ótimo. Este é, sem dúvida, um dos únicos indicativos capazes de fazer com que se reconheça de forma uma avaliação formativa o aumento da variabilidade didática. Quer dizer, uma avaliação que não é seguida por uma modificação das práticas do professor tem pouca chance de ser formativa. Então, professor, olha o alerta. Se eu não me autoavalio, se eu não uso o meu processo, a avaliação formativa que eu faço com meus alunos para avaliar o meu processo no sentido de redirecionar, essa avaliação ela não é formativa, ela pode ser outra coisa. Tá bom, eu vou fazer o seguinte, nós estamos aqui no meio da revisão, eu vou começar a organização do espaço da sala de aula no vídeo 2, tá bom? Então eu vou fazer revisão N2 1, revisão N2 2. Por hora vamos parar essa gravação, tá bom?